Pessoal, então dando continuidade à insuficiência renal aguda, vamos falar um pouquinho de aspectos diagnósticos desta importante enfermidade. Então, do ponto de vista clínico, pessoal, uma coisa muito importante é que a característica do processo, como o próprio nome diz, é agudo, né? Então, em geral, o animal encontra-se enfermo há poucos dias, há poucas horas, né? Então, é um evento normalmente de rápida progressão. Ele não tem um histórico longo, né, que sugira a cronicidade nesse evento, tá? Pode haver no histórico aí a informação de exposição a toxinas. O animal está tomando determinada medicação que é nefrotóxica e evidentemente que isso é uma informação valiosa e muito importante. Do ponto de vista clínico, o restante das alterações são muito inespecíficas. Um animal letárgico, com anorexia, o score corporal em geral está normal, então não deu tempo do animal perder peso, diferente da insuficiência renal crônica, que nos estágios mais avançados a gente vê um animal emaciado, né? Gravemente, com score corporal gravemente comprometido. Aqui não é o que a gente espera. Em geral, do ponto de vista de score corporal, o animal encontra-se normal. O vômito e a diarreia são características frequentes no quadro de insuficiência renal aguda, principalmente o vômito, tá? Em função da retenção dos compostos nitrogenados não proteicos, como a ureia, que, como já vimos anteriormente, ela tem toxicidade no sistema digestivo, né, para as mucosas, causando ulceração, e ela também age diretamente no centro do vômito, no sistema nervoso central, na zona disparadora, quimiorreceptora, causando vômitos de maneira muito profusa, muito intensa. Por estar normalmente vomitando e ter sua ingestão hídrica diminuída, esse animal frequentemente encontra-se desidratado. Outros eventos menos frequentes que podem acontecer são as alterações oftálmicas, principalmente em função da hipertensão. A gente viu que a hipertensão é um aspecto importante da insuficiência renal crônica, mas também ocorre na insuficiência renal aguda. E os eventos que podem ocorrer são os mesmos: ifema, descolamento de retina, fundamentalmente. E aqui, pessoal, um aspecto que é muito, mas muito importante, eu gostaria que vocês guardassem no coração ou de preferência no cérebro de vocês, tá? É o desenvolvimento de oligoanúria, ou seja, diminuição da produção urinária. Então a gente viu que na insuficiência renal crônica uma característica marcante era poliúria, polidipsia. Aqui, ao contrário, a maior parte dos pacientes encontra-se em estado de oligúria e anúria. A gente viu na fisiopatologia que há uma obstrução tubular, portanto, há uma incapacidade de produzir urina apropriadamente, diferente da insuficiência renal crônica, onde o animal produz uma grande quantidade de urina em função da falta de resposta, principalmente ao hormônio antidiurético, tá? Professor, todo animal renal agudo é oligoanúrico? Não. Alguns não são, mas se ocorrer a oligoanúria, é uma característica muito compatível, muito consistente com a insuficiência renal aguda. Mas, professor, como que eu sei que este animal está em oligoanúria? A produção de urina dele está abaixo de 2 ml por quilo por hora. Bacana? Então, a produção urinária abaixo deste patamar. Como que eu vou descobrir isso, professor? Este animal tem que estar sondado e a sua produção urinária tem que ser monitorada. E uma vez que há, então, o quadro de oligoanúria, a consequência principal, então, como já vimos anteriormente, é a retenção na circulação de solutos que deveriam estar sendo eliminados, retenção de fluido que deveria estar sendo eliminado, então o animal fica hipervolêmico, diferente do renal crônico, e a acidose metabólica, então por retenção de carga de solutos ácidos. Joia? Do ponto de vista laboratorial, o que a gente pode encontrar? O hemograma, na maioria das vezes, é pouco informativo, frequentemente ele está normal, a menos que tenha uma doença de base que possa alterar esse hemograma. Professor, dá um exemplo? Principalmente as doenças renais intrínsecas, né? Como a leptospirose e a pielonefrite.
que podem causar importante leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda. Então, esses aspectos da série branca, a leucocitose por neutrofilia, desvio com presença de bastonete, é esperado se existir doença intrínseca que esteja ocasionando a insuficiência renal aguda. Do contrário, o hemograma em geral está normal. Do ponto de vista do exame bioquímico, a azotemia é obrigatória, então a gente tem que observar um processo de azotemia, ureia e creatinina elevadas. Esse é o conceito da insuficiência renal aguda, o processo de azotemia que ocorre de maneira súbita pela incapacidade funcional renal. Como você não está eliminando uma série de solutos, você pode ter uma retenção importante de potássio. Então, a hipercalemia é outra característica marcante da insuficiência renal aguda em função do processo de oligoanúria. Então, a retenção de potássio é particularmente perigosa porque pode levar à bradiarritmia por interferir, então, nos processos de despolarização das células miocárdicas, podendo ocasionar parada cardíaca nesses pacientes. Então, no exame bioquímico, no painel eletrolítico, pode ser observado hipercalemia e é importante que isso seja investigado nos pacientes sob suspeita de insuficiência renal aguda. Hiperfosfatemia também ocorre pelos mesmos motivos, né? Retenção de fosfato que não pode ser eliminado em função da obstrução tubular, da oligoanúria desse paciente. E como já falamos anteriormente, se a gasometria estiver disponível, a acidose metabólica é esperada, porque o animal, além de estar produzindo mais ácidos do que o normal, ele diminui a excreção de compostos ácidos e diminui a reabsorção de bicarbonato. Então, quando você junta tudo isso, maior produção de compostos ácidos, menor eliminação desses compostos e menor reabsorção de bicarbonato, você tem um prato cheio para o desenvolvimento da acidose. Percebam, pessoal, para quem ainda não entendeu muito bem, quando eu falo de reabsorção, é o processo de tirar do túbulo renal algo que iria ser eliminado na urina e reabsorvê-lo para a circulação. Tá? Então, o bicarbonato acaba sendo não reabsorvido apropriadamente, tá? E acaba aí causando ou contribuindo para o quadro de acidose metabólica deste paciente. Tá bom? A urinálise, em geral, mostra como assim, uma das alterações importantes é a isostenúria, então frequentemente há uma incapacidade de concentração da urina e, em geral, esta urina está na faixa isostenúrica, entre 1,008 e 1,018, refletindo, repito, novamente, a incapacidade de concentração da urina, mesmo o animal estando desidratado. Mas outras alterações de urinálise também são bem emblemáticas, são bem importantes. Uma das mais importantes é a presença de glicosúria. Pode ou não acontecer, mas uma vez que aconteça, ela indica fortemente lesão tubular. Porque veja bem, eu estou falando aqui de uma glicosúria sem hiperglicemia. Então, se não há hiperglicemia que justifique a glicosúria, é muito sugestivo de que há uma lesão no túbulo, causando aí uma dificuldade de reabsorção da glicose que acaba sendo eliminada na urina. Tá joia? Então, a glicosúria, na ausência da hiperglicemia, em um paciente azotêmico, sugere necrose, lesão tubular em curso. Outra coisa que pode aparecer em quantidade importante são cilindros, né? A cilindrúria é um aspecto relativamente comum no paciente com insuficiência renal aguda. Novamente, o que o cilindro reflete? O cilindro ele é formado dentro do túbulo do néfron, no túbulo contornado. Né? E por que ele se forma? Porque há um processo de agressão tubular que está liberando para dentro do túbulo células, proteína, então uma série de substâncias que acabam formando diferentes tipos de cilindro, como, por exemplo, cilindros hialinos, cilindros granulosos, que refletem, de fato, esta lesão tubular em curso, seja de origem isquêmica ou seja de origem nefrotóxica. Tudo bem? Então, cilindrúria é uma outra alteração de urinálise que pode ser observada em pacientes com insuficiência renal aguda.
Do ponto de vista de diagnóstico por imagem, a radiografia não tem importância alguma no diagnóstico da insuficiência renal aguda. A ultrassonografia, ela tem alguma validade, mas é importante que a gente saiba que ela é bastante limitada. Ela é útil na avaliação do parênquima renal. Ela, por exemplo, pode ser útil em indicar uma possível pielonefrite, porque aí a gente vê na ultrassonografia a dilatação da pelve renal com fluido, né, que na verdade nesse caso é pus. Mas do ponto de vista funcional, ela não dá nenhuma informação, tá? Ela é uma avaliação morfológica, já falei sobre isso com vocês na insuficiência renal crônica, tá? Então, jamais, em hipótese nenhuma, a gente vai inferir aspectos funcionais por meio de ultrassonografia. Outra informação importante que a ultrassonografia pode trazer para a gente é indicar uma doença que pode ser responsável pela insuficiência renal aguda. Por exemplo, uma pancreatite. Então, alterações pancreáticas podem ser visualizadas no exame ultrassonográfico, e a pancreatite, para citar um exemplo, é uma enfermidade que pode levar à insuficiência renal aguda. Tudo bem, pessoal? E por fim, falando aí de exames que podem diagnosticar causas específicas de insuficiência renal aguda, a gente falou que uma causa importante, que sempre deve ser suspeitada em pacientes renais agudos, principalmente em países como o nosso, né, que a gente sabe que existem casos de maneira substancial, é a leptospirose. Tá? Então, nesse contexto, evidentemente que solicitar exames para investigar este agente específico pode ser importante, é de fato importante. Tá? Então, é indicado em todos os cães com azotemia aguda, com suspeita de insuficiência renal aguda. No caso da leptospirose, a sorologia isolada não tem muito valor diagnóstico, ela precisa ser feita pareada, né? Então, feita uma sorologia e repetida 3 a 4 semanas depois. É evidente que do ponto de vista terapêutico, isso não ajuda muito, porque a gente precisa de uma intervenção rápida, né? Não dá para esperar 3 a 4 semanas para a gente poder fazer uma intervenção terapêutica. Então, exames que sejam mais imediatos, como a microscopia de campo escuro, que é muito interessante porque ela é muito específica, embora seja menos sensível, ela pode te dar um diagnóstico muito rápido e permitir uma abordagem de tratamento mais ágil. Tá? O que significa isso, professor? Ela é um pouco sensível e muito específica. Significa que, uma vez dando positivo, tá, o diagnóstico é 100% confiável. Né? Então, a chance de ser um falso positivo é praticamente nenhuma, mas ela frequentemente fornece resultados falsos negativos, porque ela tem baixa sensibilidade, ou seja, o animal pode ter a leptospira e não aparecer no exame de microscopia por campo escuro. E outra técnica que agora a gente tem mais amplamente disponível é o PCR, que também pode ser realizado e é uma arma importante no diagnóstico da leptospirose, o PCR de urina. Tá joia, pessoal? Então, do ponto de vista de diagnóstico, são essas as principais alterações clínicas, laboratoriais e de exames específicos que a gente pode observar em pacientes com suspeita de insuficiência renal aguda. Na próxima aula, a gente vai falar então um pouquinho sobre os aspectos de tratamento desses pacientes. Até daqui a pouco, pessoal.